Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre sinais vitais que evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal e estão relacionados diretamente com a existência de vida, por isso que recebem esse nome de sinais vitais. Por exemplo, a pressão arterial, pulso, temperatura e respiração. O conhecimento dos fatores que influenciam os sinais vitais ajuda a equipe de enfermagem na determinação e na avaliação dos valores normais. Os sinais vitais proporcionam a base para a avaliação da resposta às prescrições de enfermagem e são mais bem definidos quando o paciente está tranquilo e em um ambiente calmo. E é mensurado como parte do exame físico completo ou na revisão da condição do paciente. Após examinar as alterações dos sinais vitais, é possível encontrar também outros achados no exame físico, utilizando o julgamento clínico para determinar a frequência da verificação. Os sinais vitais eles dão uma ideia de função de órgãos específicos, especialmente o coração e pulmão, mas também de outros sistemas corporais. Eles são medidos para estabelecer os padrões basais, identificando problemas fisiológicos, monitorando a resposta do paciente a um tratamento. E uma única mensuração tem menos valor do que uma série delas. Alterações importantes exigem uma investigação adicional. O primeiro exemplo de sinal vital seria a pressão arterial. Vamos abordar o que ela mede, qual o valor normal, o que ela identifica e quais os motivos para a pressão arterial aumentar. É um parâmetro de suma importância na investigação diagnóstica, que é obrigatória em toda consulta de qualquer especialidade. Se relaciona com o coração, que traduz um sistema de pressão vigente na árvore arterial. O valor normal da pressão arterial em adultos é de 120/80, porém nós temos uma média de pressão arterial normal definido por idade. Como, por exemplo, o recém-nascido tem uma pressão de 40, de um mês é de 85/54, de um ano de 95/65, 6 anos 105/65, de 10 a 13 anos de 110/65, de 14 a 17 anos de 120/75 e um adulto médio de 120/80. Para um idoso é em média 140/90, considerado normal. Algumas variações fisiológicas da pressão arterial seria a idade. Em crianças é nitidamente mais baixo do que em adultos e em idosos é mais alto devido à resistência vascular. Questão de emoções, que há uma elevação principalmente da pressão sistólica, isso por conta da liberação de hormônios que interferem na vasoconstricção. Exercício físico, que provoca uma intensa elevação da pressão arterial devido ao aumento do débito cardíaco. Existem curvas anormais da elevação da pressão arterial durante o esforço físico. A alimentação, após refeições, há uma discreta elevação, porém sem significado prático. A mudança de posição, a resposta normal quando uma pessoa fica em pé ou sai da posição de decúbito inclui uma queda na pressão arterial, que pode ocorrer em hipotensão postural, que se acompanha de tontura ou de síncope. A pressão arterial nada mais é do que uma pressão exercida na parede das artérias, provocada pelo fluxo sanguíneo do sistema circulatório. É o débito cardíaco vezes a resistência periférica. Ela representa um indicador de saúde cardiovascular. Tem o objetivo de avaliar as condições de pressão do sistema cardiovascular, auxiliar no diagnóstico e também acompanhar a evolução do paciente. Tem a pressão arterial máxima, que é a pressão diastólica, que ela possui uma maior pressão exercida pela contração cardíaca, e a pressão arterial mínima, que é a pressão diastólica, que tem uma menor resistência oferecida pelos vasos periféricos durante o relaxamento ventricular. Na sístole, há a contração e a saída de sangue para os vasos, e na diástole há um relaxamento e a entrada de sangue no coração. O nível da pressão arterial é determinado por 5 fatores, que é débito cardíaco, resistência vascular periférica, volume de sangue circulante, viscosidade e elasticidade das paredes do vaso.
A classificação usada no Brasil é recomendada pela Sexta Diretriz Brasileira de Hipertensão, de 2010. Para maiores de 18 anos, a pressão ótima é de 120 para 80, a normal é de 130 por 85, e a limítrofe, que é de 130 a 140 por 85 a 89. A hipertensão tem 3 estágios, que é a leve, estágio 1, que é de 140 a 159 por 90 a 99. A estágio 2 é a hipertensão moderada, que é de 160 a 179 por 100 a 109. E a hipertensão estágio 3, que é a grave, é de 180 ou mais por 110 ou mais. O aparelho que é utilizado para mensurar a pressão arterial é o esfigmomanômetro. O tamanho do aparelho depende da circunferência do braço do paciente. Os manguitos muito curtos ou estreitos podem fornecer leituras falsamente elevadas. Existem alguns aparelhos que são semiautomáticos, porém ele não tem um grau de confiabilidade adequado devido a sofrerem alterações na frequência. Tem o digital, que possui um bulbo com a válvula, possui um manguito com a bolsa inflável e possui aparelho de pressão e também uma coluna de mercúrio. O estetoscópio existem também vários modelos, porém os principais componentes são as olivas auriculares, que são pequenas peças crônicas que proporcionam a perfeita adaptação do meato auditivo, de modo a criar um sistema fechado entre o ouvido e o aparelho. Possui também uma armação metálica que põe em comunicação as peças auriculares com um sistema flexível de borracha. E ela possui também uma mola que permite um perfeito ajuste do aparelho. Tem os tubos de borracha, que possuem um diâmetro de 0,3 centímetros e um comprimento de 25 a 30 centímetros. Os receptores existem em 2 tipos fundamentais, que é a campânula, de 2,5 centímetros, que é mais sensível a sons de menor frequência, e o diafragma, que dispõe de uma membrana semi-rígida com um diâmetro de 3 centímetros e é utilizado para a ausculta em geral. Agora vamos falar um pouco sobre a técnica para realizar a pressão arterial. Primeiro, lava-se as mãos, reúne todo o material, dirige-se à unidade do paciente, orienta o paciente sobre o procedimento. O paciente deve estar em repouso por pelo menos 5 minutos, em abstenção de fumo ou cafeína nos últimos 30 minutos. O braço selecionado deve estar livre de vestimentas, relaxado e mantido ao nível do coração, ou aproximadamente no quarto espaço intercostal. Quando o paciente está sentado, coloca o braço sobre uma mesa e a pressão pode estar falsamente elevada caso a artéria braquial fique abaixo do nível do coração. O pulso braquial deve ser palpado, a bolsa inflável deve ser centralizada sobre a artéria braquial e a margem inferior do manguito deve permanecer 2,5 cm acima da prega anticubital. Após isso, prende-se o manguito e posiciona o braço de modo que fique levemente fletido. Em seguida, vem o método palpatório. Insufla-se o manguito, fecha a válvula, aperta a pera até o desaparecimento do pulso radial. Verifica o valor e acrescenta-se 30 milímetros de mercúrio e desensufla lentamente e completamente o manguito até o aparecimento do pulso. Essa é a medição da pressão arterial máxima. Em seguida, tem o método auscultatório, onde se coloca o diafragma do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, insufla-se o manguito suavemente até o nível previamente determinado, que era 30 milímetros de mercúrio acima da pressão arterial máxima, verificada lá no método palpatório. E aí desensufla-se lentamente a uma velocidade de 2 a 3 milímetros de mercúrio por segundo. E então verifica-se o nível no qual os ruídos são auscultados, o que corresponde à pressão arterial máxima. E aí continua-se baixando a pressão até o abafamento das bulhas e a seguir o desaparecimento completo dos ruídos, que corresponde à pressão arterial mínima. Nesse método
auscultatório, em algumas pessoas o ponto de abafamento e o de desaparecimento ficam muito afastados e em raras situações chegam a não desaparecer. A diferença entre a pressão arterial máxima e mínima é chamada de pressão de pulso. E durante a ausculta dos ruídos pode existir uma ausência temporária dos mesmos, este fenômeno chamado de hiato auscultatório, que é comum em pacientes hipertensos graves ou até em patologias de válvula aórtica. Esses ruídos auscultados na aferição da pressão arterial são chamados sons de Korotkov. O nome refere-se a Nicolau Korotkov, que foi um médico russo que descreveu esses ruídos em 1905, quando exercia na Academia Médica Imperial de São Petersburgo. Primeiramente tem a fase do silêncio, quando o manguito é inflado, o fluxo arterial para, não havendo som audível pelo estetoscópio, que é posicionado na artéria braquial distal abraçadeira. É a primeira fase da pressão arterial sistólica, quando começa a desinflar o manguito, aparece o ruído abafado, e indica a pressão arterial sistólica. Na segunda fase, o ruído perde a intensidade e se ausculta como um sopro ou sibilante. Na terceira fase, o ruído é auscultado como abafado, mas esse som é mais suave. E na quarta fase, o ruído vai desaparecendo em algumas situações, como febre, anemia, hipertiroidismo, gravidez, hipertensos em tratamento com vasodilatadores potentes, que pode estar ausente, sendo nesse caso a fase 4, que pode indicar o valor da pressão arterial diastólica. E na quinta fase, o ruído desaparece, indicando a pressão arterial diastólica, e então, quando o último ruído é auscultado antes de cessar a fase, é considerado a pressão arterial diastólica. Vale lembrar também que existem variações na posição e na pressão do receptor do estetoscópio que interferem com o resultado dos níveis tensionais, e a pressão arterial deve ser medida em ambos os braços. As diferenças de pressão acima de 10 milímetros de mercúrio sugerem obstrução ou compressão arterial do lado de menor pressão. E sempre evitar a congestão das veias dos braços, pois dificulta a ausculta. E a roupa do paciente não deve fazer constricção ao braço.